igual. Nada que é permanente, tudo tem que terminar. Mas olhamos para frente, para o nosso eterno lar. Deus é muita glória, Deus é muita. Olá amigo, olá amiga, vocês amados ouvintes e aluno do estudo de escatologia. Mais uma vez, quem vos sauda e cumprimenta com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus é seu amigo e cooperador Daniel Duarte. Estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, através do Espírito Santo, para estudarmos a Escritura Sagrada, que foi escrita para nós estudá-las, de acordo com Romanos, capítulo 15, e o versículo 3. Eis que está escrito. Vamos ler. Versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o que está escrito é para o nosso ensino. Então, vamos aprender através do Espírito Santo, mediante a sua santa e gloriosa palavra, na graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós vamos estudar, dando continuidade, o que nós falamos do estudo anterior, sobre o arrebatamento da igreja, a ressurreição. Sim, leamos em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 e o versículo 16, 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sim, paramos aqui, onde a igreja encontra o Senhor Jesus Cristo, lá nos ares. Todo o corpo de Cristo, a igreja de Deus, encontra-se com o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, lá nos ares. E o que acontece? E o que acontece com a igreja quando encontra Jesus nos ares? Com certeza, uma grande alegria. Mas antes da igreja entrar no céu para estar com Cristo lá, a igreja de Cristo vai passar pelo um tribunal, que é o tribunal de Cristo. Vão passar por uma avaliação, por um julgamento. Esse julgamento, esse tribunal, não é para condenar os cristãos, porque quem está em Cristo, não há condenação. Eis que está escrito, vamos ler, Romanos, o capítulo 8, o versículo 1, nos diz claramente a visão de Deus sobre a igreja, dizendo que não há condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É óbvio que esse tribunal, o tribunal de Cristo, não é para a condenação dos cristãos. Mas, se fosse para a condenação dos cristãos, se o cristão tivesse pecado, primeiro, ele nem tinha subido no arrebatamento da igreja. Se o cristão tivesse morrido em pecado, primeiro, ele não tinha nem ressuscitado, aguardaria a ressurreição dos injustos. Mas foi arrebatado, foi ressuscitado, está com Cristo nos ares. Então, nenhum vai ser condenado, de acordo com a Escritura. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Então, para que esse julgamento, esse tribunal, conhecido na Bíblia como Tribunal de Cristo, de acordo com a própria Escritura? Vamos ler na própria Escritura
sobre o tribunal de Cristo. Em 1 Coríntios, o capítulo 3 e o versículo 12 e 13 fala sobre a prova que vão ter todos os cristãos no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para condenar, mas sim, quando comparecermos diante do tribunal de Cristo, é para recebermos o galardão, a recompensa pelo o trabalho evangelístico, o trabalho missionário, o trabalho cristão aqui na terra para ganhar almas para o reino de Jesus. Segundo aos Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 8, eis que está escrito: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes que ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Vemos aqui, se o trabalho do cristão for mal aqui na terra, lá no céu, ele talvez não tenha o galardão, a recompensa desejável. A Bíblia diz que vai haver uma forma de julgamento para pegar a obra de cada irmão, de cada cristão, e passará a receber o seu galardão, segundo o que tiver feito aqui no corpo, enquanto viveu na terra como cristão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 e 13, esse que está escrito, vamos ler: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Vemos aqui, querido amigo, querida amiga, que a obra de cada um, de cada cristão, vai ser experimentada. Se a obra se queimar pela prova do fogo, então esse não terá galardão. Não permanece essa obra, não vai ter recompensa. Mas o tal vai ficar muito triste, vai sofrer um constrangimento. Mas o tal será salvo. Então não é de condenação, sim para a recompensa dos cristãos que trabalharam na obra. Porque Deus é fiel. Sim, Deus, Ele é fiel. Como diz a Escritura, em 2 aos Coríntios, o capítulo 2 Coríntios, como diz a Escritura, a palavra de Deus diz que cada cristão que anda nessa terra, ele anda não como fazendo obra em vão, porque Deus é fiel. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Antes, como Deus é fiel. Então vemos que Deus, Ele é fiel. 1 Coríntios agora, o capítulo 1, versículo 9. Está escrito: fiel é Deus. Então Deus, Ele é muito fiel. Sim, Ele é fiel. Deuteronômio, o capítulo 7, versículo 9. Eis que está escrito. Vamos ler. Livro de Deuteronômio, o capítulo 7 e o versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Então vemos que é um Deus
fiel. Então, cada cristão que trabalhou receberá fielmente a recompensa, porque ele prometeu que o nosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o tribunal de Cristo, que o cristão vai passar depois do arrebatamento da igreja, vai receber o galardão, porque Cristo vai vir buscar a igreja com o seu galardão para recompensar cada cristão pelo trabalho que ele fez aqui no Senhor, para o Senhor. Apocalipse, o capítulo 22 e o versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, Jesus vem e montará o tribunal, chamado Tribunal de Cristo. E aí dará a cada um a sua recompensa, quando ele vier, segundo o que ele tiver feito aqui na terra, para esses cristãos. É isso que significa o Tribunal de Cristo, a recompensa de Deus para os seus servos aqui na terra, como continue a dizer as santas palavras de Deus. Segundo Crônicas, o capítulo 15 e o versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, trabalhando no Senhor, tem uma recompensa. É isso que nos diz as sagradas e bendita palavra de Deus. Reduzamos na terra divina, reduzamos brevemente, reduzamos certamente, reduzamos junto ao Rio sem igual. Com Jesus o Rei dos Ares, breve havemos nós estar. Então vemos que eu falei de acordo com a Escritura, e a Escritura diz que Deus ele é fiel. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostraste, enquanto serviste ao santo e ainda servis. Então, vemos claramente que Deus não é injusto. Pela obra que você mostrou, pelo nome, pela fé que você teve nele, Deus dará a recompensa. É isso que nos é prometido nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Então, acontecerá o tribunal de Cristo. E Deus recompensará os seus servos, aqueles que evangelizam, que ganham almas para Jesus, os missionários, e assim por diante, os ministérios que o Senhor deu para cada um exercer e trabalhar aqui na terra, para glória de Deus, para salvação das almas perdidas, das vidas perdidas e para a edificação da igreja. Deus dará a recompensa a cada um. É isso que a Escritura diz. O tribunal de Cristo, sendo acabado de executar ou executado, o tribunal de Cristo, quando acabar o tribunal de Cristo, de dar a recompensa a todos os cristãos, eles vão entrar para a grande festa chamada Bodas do Cordeiro. A igreja vai ser arrebatada, os mortos vão ressuscitar, aqueles que estão em Cristo, porque é um chamado de Deus para a grande festa no céu. O arrebatamento é um convite para as pessoas especiais, para os servos de Deus, a qual servem a Deus, um povo zeloso. Jesus vai buscar esse povo. É esse povo que vai ser arrebatado. É esse povo que morreu
zelando pela palavra de Deus, que vai ser ressuscitado. E esse povo vai passar pelo tribunal de Cristo, vai receber a recompensa pelas obras que eles fizeram aqui na terra. Não as obras para si próprio, mas para o próximo e principalmente para a obra de Deus. A Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então Jesus veio buscar esse povo especial. Depois do arrebatamento, que é um chamado para todos esse povo especial, é um chamado para as bodas do Cordeiro, uma grande festa no céu. Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A Bíblia diz que são felizes aqueles que são arrebatados. São felizes aqueles que, além de ser arrebatados, aqueles que morreram em Cristo são ressuscitados, porque vão participar de uma grande festa depois que passarem pelo tribunal de Cristo. Porque o bem-aventurado é o cristão que morre em Cristo Jesus. Quando esse cristão morre em Jesus Cristo, depois de ter pregado, ensinado, evangelizado, educado e assim por diante, fazido a obra aqui na terra do Senhor Jesus Cristo, na sua igreja e no campo que é o mundo, ganhando a alma para Cristo, depois da sua morte, as obras desse cristão não é esquecida. Segue esse cristão para o paraíso, aguardando a ressurreição e assim aguardando passar pelo tribunal de Cristo para a recompensa. Livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então vemos aqui que cada cristão que morre, as obras dele seguem ele. Por que a obra desse cristão segue ele? Sim, para que no dia do tribunal de Cristo, ele receba o seu galardão. É isso que nos diz a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Este é o tema, o tribunal de Cristo, a qual estudamos nesse momento sobre o tribunal de Cristo, que todos devemos comparecer diante desse tribunal, de acordo com 2 aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, que presentes, que ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Que Deus abençoe você, amado irmão e amada irmã. Estudamos hoje sobre o tribunal de Cristo. Depois vamos estudar um pouco sobre as bodas do Cordeiro, a qual o cristão, depois de passar pelo tribunal de Cristo, entrará no céu para essa grande festa, essa grande comemoração. No próximo estudo estarei explicando, falando de acordo com a Escritura, a escatologia bíblica. Não perca o próximo estudo, estarei falando sobre as bodas do Cordeiro. Fica na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a bênção de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, esteja sobre você, amado ouvinte, e sobre toda a tua família. Em nome de Jesus Cristo. Quem vos despede é seu amigo Daniel Duarte, Cooperador Daniel Duarte. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço e até o próximo estudo de escatologia, a palavra de Deus. Deus abençoe. Tudo tem que terminar, mas olhamos para frente, para o nosso eterno lar.
espera.